Salve jogador! Eu sou Arcanis e esse é o canal D&D Secrets. Vamos revelar aqui todos os segredos do jogo mais amado de todos os tempos, o Dungeons & Dragons, quinta edição. Muito bem, hoje vamos começar a série Itens Mágicos, onde iremos descobrir segredos que fizeram a gente não conhecer o total potencial dos tais itens mágicos, que são os itens que aparecem no livro do mestre. Muito bem, vamos começar. Aqui vamos ter que entender que quem tem acesso ao livro do mestre é o mestre. Então, esse vídeo é mais para o mestre do que para os jogadores, mas você, jogador, também pode ver e aprender sobre os itens que você possivelmente poderá obter nas suas aventuras. Vamos lá. O primeiro item que vai abrir a série é o Tridente de Comandar Peixes. O quê? O quê, Arcanis? Existe esse item no jogo? Sim, existe esse item no jogo. Muitos mestres, quando estão lá folheando os itens mágicos, eles passam rapidamente por esse item, e quando eles leem Tridente de Comandar Peixes, muitos olham e lembram daquele Aquaman de 30, 40 anos atrás, aquele que falava com peixinhos. E apenas isso. Pois é, essa experiência traumática do Aquaman eu tenho certeza que foi transferida para o D&D de alguma forma, porque os mestres simplesmente pulam esse item. Eles não querem saber, eles nem leem a jossa do item. Simplesmente falam, não, isso aqui é inútil. Só vai servir para aventuras muito específicas, eu não vou mestrar isso, e esse item é uma merda. Eu já vi, inclusive, mestres, não a respeito desse item especificamente, mas de outros itens, simplesmente falarem que o item é um lixo, e para o jogador não escolher aquele item. Então, é uma coisa extremamente tendenciosa. É você falar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. O que existe muito no D&D é preconceito. Preconceito de todos os lados, por falta de conhecimento do item em questão. Vamos lá. O item Tridente de Comandar Peixes, ele é um item de Tier 1, que significa que os aventureiros, os jogadores, irão poder obtê-lo nas suas aventuras desde o começo do jogo, do nível 1 ao 4. Esse é o Tier 1. E isso vai se estender por todas as outras escalas de poder, né? Tier 3, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, quanto mais forte for o grupo, mais chances vai ter de obter esse item. Um mestre que role os loots dos monstros vai perceber isso. Porque os espólios dos monstros vão pegando todas as tabelas. As tabelas de tesouro seguem esse mesmo raciocínio dos tiers. Então tá. O Tridente de Comandar Peixes é um dos primeiros itens mágicos que os jogadores vão poder obter no jogo. Ok. Vamos entender. Eu vou ler primeiro o item para vocês, para entendermos o alcance dele, né, vamos dizer assim. E aí eu vou começar a comparar com as classes. Porque, bem na verdade, o que os jogadores estão procurando é um item que sirva para a classe dele, para ele ficar mais forte, mais útil, mais potente. E aí eu vou fazer uma análise completa aqui desse item para a gente entender aonde esse item vai funcionar. Porque, obviamente, ele não vai funcionar para todas as classes. Ele é um item bem específico. Quanto mais os jogadores e os mestres entendem de um item, mais popular ele é e mais considerado forte ele é. O Tridente de Comandar Peixes não é esse item, definitivamente. Muitos nem sabem que esse item existe. Então, ele fica lá embaixo na escala de poder e equivocadamente. Vamos lá, vamos desvendar esse item, afinal. O que esse item faz? No texto dele diz que o tridente é uma arma mágica. Ok, isso significa que ele penetra resistências de criaturas que só levam dano por armas mágicas. Então esse tridente já é melhor do que uma arma comum, certo? A arma tridente, ela é uma arma marcial
ou seja, poucas classes sabem usar ela de começo de jogo, e o dano dela é considerado baixo. E de fato, é um dano baixo. A arma tridente tem um dano baixo, porque ela é uma arma marcial que dá um D6 de dano. Ok, isso é um fator ruim da arma, mas isso não desqualifica ela para ser usada como arma mágica. Como arma comum, né, ordinária, ela realmente vai ter suas limitações e não vai ser interessante para a maioria das classes. Agora, como arma mágica, vai entrar os outros quesitos, né, as outras propriedades. Vamos lá, vamos continuar lendo o item. Esse item tem 3 cargas. Quando você carrega isso e usa a sua ação, essa ação eu vou falar dela daqui a pouco. E usa essa ação para gastar uma carga, você poderá conjurar dominar bestas. Aí fala o nível de dificuldade, né, desse teste de resistência que a criatura vai ter que fazer, que é 15. Né? Então ela vai fazer um teste de sabedoria 15. Tá, um teste de resistência. Continuando, você vai fazer essa magia, né, conjurar essa magia dominar bestas em uma besta com movimento inato de natação. O tridente ele recupera suas cargas gastas, né, na taxa de 1d3 por amanhecer. Ponto. E isso foi todas as informações que estão lá no livro do mestre. Além disso, esse item também requer attunement, que é sincronização. Então você só pode usar 3 itens desse por vez, né? Não desse específico, que você só pode sintonizar com itens de nomes diferentes. Mas você só pode usar outros itens quaisquer, né? Por exemplo, um anel de proteção, uma bota da levitação e o tridente. Ou seja, o tridente de Comandar Peixes, ele vai ocupar um desses espaços de sintonização, que é uma coisa ruim também. Tem armas que não usam essa propriedade de sintonizar e já exercem seu total potencial, vamos dizer assim. Tá. Mas Arcanis, até agora você só falou coisa ruim dele. Ele vai ter 3 cargas que a gente vai conjurar dominar bestas em apenas bestas de movimento aquático. Ou seja, só vai servir para quando estiver lá no fundo do oceano junto com o Aquaman de 30 anos atrás, falando com peixinhos. Só que não. Não é bem assim. É aqui que Vecna trabalhou para esconder tudo dos jogadores e dos mestres que leem essa informação rapidamente e sem consultar o D&D como um jogo completo. Porque falando, você conjura dominar bestas, por exemplo, você não saberia que essa dificuldade 15 que é citado no texto se trata de um teste de resistência de sabedoria. Isso fui eu que falei para você, porque essa informação está no livro do jogador. Lá no livro do jogador, as classes que conjuram essa magia, né, druida, feiticeiro, vão ter acesso a elas. Aí o jogador, quando estiver lendo, vai ver que a magia é feita com teste de resistência de sabedoria. Essa informação não está aqui no livro do mestre. Então o mestre simplesmente leu isso aqui e falou, um teste de resistência da magia. Então agora o mestre tem que ir lá no livro do jogador para saber essa informação. Como se não bastasse isso, o mestre, aquele que faz toda a aventura, cria o mundo, cria os NPCs e faz todo o balanceamento, escolhe item. Esse cara, esse escravo vai ter ainda que ler lá no livro do jogador para saber qual é o teste do dominar besta, e agora vai ter que ir no livro do monstro para saber quais são essas criaturas do tipo besta, né? Porque afinal, um dragão é uma besta? Não, um dragão não é uma besta. Um dragão é um dragão, certo? Uma criatura que parece uma besta, que parece um animal, por exemplo, um urso coruja. É meio urso, meio coruja. Bom, parece um animal, deve ser uma besta. Não, é uma monstruosidade. Então ele também não seria afetado pelo item. Então esse mestre já vai ter que ir agora no livro dos monstros e ficar catando todas as bestas do jogo. Como se isso já não fosse trabalho suficiente em cima de todo o trabalho que o mestre vai ter que fazer,
você ainda vai ter que procurar a besta específica, que são bestas com movimento aquático, que é citado no item mágico. Tá porra, Arcanis, é muita informação para um Hellis item, sendo que ele é um único item do Tier 1 e ainda temos lá uns 100 itens, né, até chegar no Tier 4. Então o mestre vai ter que fazer esse trabalho todo com cada item que aparece lá no livro? Sim, sim, sim. Pobre mestre, pobre companheiro, eu entendo a sua dor. É por isso que o canal D&D Secrets existe, que eu já venho trazer aqui tudo mastigado, tudo já coletado e compactado para que você não tenha esse trabalho monstruoso. Então tá, por falar em monstros, vamos agora analisar duas coisas. Uma, será que esse item é bom? Será que ele faz alguma coisa? E segundo, para qual classe ele vai? Né? Vamos descobrir então primeiro o que é o item. O item ele diz que ele vai dominar a besta com movimento aquático. Aí a gente vai ter que descobrir o que é uma besta. Vamos lá. Uma besta é uma criatura, né, nos termos do D&D, que se assemelha às criaturas que nós temos no nosso mundo. Como, por exemplo, um caranguejo, um cachorro, um gato, uma cobra. Ok, mas o mundo de D&D ele abrange várias criaturas, inclusive umas criaturas que são bem específicas, né? Como por exemplo uma cobra alada. Essa cobra alada ela tem asas, né? E ela voa. Até onde eu sei, eu nunca fui atacado por uma cobra alada, né, no nosso mundo. Eu não sei se existe tal espécie. Mas no mundo de D&D é um perigo real. Os jogadores realmente vão ter que lidar com cobras voando na cabeça deles. Então isso daqui é uma besta, ok? Então começamos a entender a definição de besta, certo? Inclusive variações gigantes, né? Ratos gigantes também são bestas, sapos gigantes, tudo isso é considerado besta. Então tá, e dinossauros também. Mas enfim, quando a gente começa a ter esse entendimento do que é uma besta, agora a gente tem um outro problema, que é o que é um peixe. Sim, o que é um peixe? Nas definições dessa cabecinha diabólica do JC, do Jeremy Crawford, que ele fez esse item, ele fez de propósito, para esconder todo o potencial do item. Aí ele colocou lá, tridente de comandar peixes, e aí a pessoa vai pensar em peixinhos. E não é bem isso. Vamos lá, qual a definição de peixe segundo o tridente de comandar peixes? Peixe é toda besta que tenha movimento aquático. Então, vamos falar de algumas bestas. De alguns peixes. A piranha é aquele peixe com dentes, né? E ele é considerado um peixe, certo? Certo, ele é um peixe. Começamos bem. A sardinha também é um peixe. O tubarão, por outro lado, aquele peixe gigantesco, também é um peixe na definição do tridente. Ok, tô entendendo. E vamos continuar. A orca, aquela baleia assassina, mamífero, aquela que dá leite e enfim, é considerado um peixe nas definições do item de D&D. Tá certo isso, Jeremy? Tá certo? É isso mesmo. É isso mesmo. O JC realmente é diabólico, né? Mas fica pior. Fica pior, porque a gente pode até entender, né? Não, a baleia tá lá na água, né? Então ela deve ser um peixe, né? Então tá. Mas fica mais complicado quando você não analisa peixinhos com barbatana, né? Peixinhos, peixões e peixaços. Por exemplo, outras criaturas, como a cobra constritora, que existe no livro dos monstros. A cobra constritora, ela é uma besta e ela possui movimento aquático e, portanto, ela pode ser dominada também
pelo tridente. Assim como a baleia, assim como o tubarão. Ok, Arcanes. Então, a nossa lista está ficando mais interessante, porque antes eu só podia usar o tridente lá em aventuras aquáticas. Né? Agora eu posso usar tridentes numa cobra constritora gigante que está tentando me engolir aqui no pântano. Né? Que simplesmente caiu ali da árvore, né? Foi escalando, sei lá, fez a parafernália dela e agora está querendo devorar o meu personagem. Aí, então eu vou poder usar meu tridente para me proteger dessa cobra constritora gigante. É isso? É isso. Então tá. O tridente então agora já começou a funcionar em criaturas terrestres. E nessa mesma linha, um sapo gigante também é uma besta com movimento aquático. Então ele também é um peixe nas definições do tridente. E sabe o que mais? Também é um peixe aquela amiguinha que eu falei, a cobra alada. É, a cobra que voa, que tem asas. Asas. Peixe. Ela é um peixe. Então, quando você estiver andando na floresta e for atacado por um enxame de cobras aladas, pegue o seu tridente de comandar peixes e use na cobra alada, que vai dar certo. Ela é uma besta e ela vai ser controlada. Então agora já estamos usando o tridente de comandar peixes na água, na terra e no ar. Agora o nosso tridente está ficando muito mais interessante. E não ache que é só isso, jogador ou mestre. Porque ainda tem muito mais animal que é peixe na definição do tridente. Ainda nem começamos a piração. Por exemplo, o nosso amigo urso polar. Sim, o urso. Ele também é um peixe, certo? Por que não? Afinal, ele é uma besta que nada. Então, ele é controlado pelo dominar bestas. E, portanto, você pode controlar um urso polar. Ou qualquer outro urso que tenha movimento de natação. Porque ele é uma besta e ele tem movimento inato de natação. Você vai poder usar isso daí também no urso da caverna, por exemplo. Que é o primo não ártico do urso polar. Certo. Agora, Arcanis, você está começando a me convencer. Porque agora eu posso controlar até um fucking urso polar no meio da caverna ali, o combate está acontecendo, tal, pá. Peguei o urso polar do inimigo e vou usar agora contra os outros inimigos e vai ser bem legal, bem da hora. Ok, começamos. Mas não é só isso. Afinal, os peixes do tridente ainda vão muito mais além. Como, por exemplo, o plesiosauro. Esse dinossauro, que nada mais é do que um grande lapras, ele é um animal e ele nada. E, portanto, é considerado um peixe. Mesmo com todas aquelas estatísticas da criatura, né, de força, vida e a caralho toda, sendo absurdamente altas para um peixe. Né? Então, o que dá pra entender aqui? Que esse tridente de comandar peixes sei lá, polvo gigante e qualquer outra besta que tenha movimento aquático vai muito além de aventuras no mundo aquático, no mundo submarino, no oceano, no mar, tritões, sarlagens e cotoas. Vai muito além dessas criaturas aquáticas, nada de krakens apenas, nada dessas aventuras assim. Você pode usar na terra. Na terra. E é isso aí, e tá tudo bem. Certo. Agora descobrimos que o tridente de comandar peixes não é um item meme, que ele é um item útil, que ele faz alguma coisa, que é útil de fato. Que você vai poder controlar alguma besta que, inclusive, bestas, muitas vezes elas não têm o comportamento de atacar os jogadores. Mas existem criaturas, por exemplo, como o Kraken, que é uma monstruosidade, que ele controla criaturas com o poder dele, né? Com o poder da existência dele, né? Porque afinal é um super monstro e controlador de mentes das criaturas aquáticas ou qualquer coisa assim.
E aí ele controla todas as criaturas marinhas, né, com movimento aquático, para atacar os jogadores. Isso também é verdade para os sarruagens, que são humanoides que falam com tubarões. Então, isso não vale só no mar, né? Como eu já disse, o mundo de D&D é muito amplo. Então, você, por exemplo, quando a gente trata da monstruosidade, que são Yuan-Tis, por exemplo, que são grandes torsos de humanoides com braços, mas tem cauda de serpente e cabeça de serpente. Essas criaturas, elas dominam cobras. Então, se a cobra tava lá de boaça, só querendo existir a vidinha dela e tal, o Yuan-Ti vai lá e controla a cobra para atacar o jogador. Então, você ter esse tridente para dominar uma besta não vai apenas dominar bestas hostis naturalmente, mas também essas que são obrigadas a te atacar. Então, é um item bem útil mesmo. Não é um item que vai ser usado em toda a aventura, mas agora a gente já tem um leque bem legal, né? Já aumentou consideravelmente o alcance do item. Agora a gente tem que passar para o segundo passo, que é analisar em qual classe vai caber esse item. Porque você colocar qualquer classe do jogador para usar isso aqui vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Porque por mais que a característica do item possa ser interessante, a gente tem que analisar o item como um todo. Por exemplo, o tridente, ele é uma arma. Ponto. Uma arma mágica. Ponto. Então, para você usufruir não só do benefício mágico dele, mas também da magia, né, de controlar a besta. Não só desse benefício de controlar bestas, também pode se beneficiar da arma mágica. E aí a gente vai começar a analisar. Se você já está explorando o canal, já viu outros vídeos, vai ter visto eu comentando que existem que eu nomeei algumas classes como sendo combatentes físicos. Eu separei em duas metades, os combatentes físicos e os mágicos. Né? São 12 classes no jogo. Dessa forma fica muito mais fácil de entender. O jogo ele já faz essa distinção no que diz respeito às regras, né? no quesito não dito do jogo. Né? Sempre foi, isso é o clássico do jogo. Mas por eles justamente não dizerem com todas as palavras combatentes físicos, combatentes mágicos, às vezes a gente se confunde, se perde e acaba colocando o tridente de controlar peixes na mão do clérigo, porque o clérigo vai atacar e vai causar dano com ela. Não vai, cara, não vai. Isso porque o clérigo, por mais que ele tenha alguma outra habilidade de combate físico, a especialidade dele é o combate mágico. Ele é um conjurador completo. Então, se colocar ele para atacar com essa arma, ou para para atacar com essa arma, não vai exercer a função de conjurar magias, que é o carro-chefe do clérigo. Então, não inventa de colocar o tridente de comandar peixes no clérigo, ok? Tá. Dito isso, então vamos falar apenas das classes, os combatentes físicos. São eles: guerreiro, ladino, bárbaro, monge, patrulheiro, paladino. Essas são as 6 classes físicas do jogo. Então tá, vamos analisar as habilidades agora de classe, vamos lá pro livro do jogador e entender quem vai tirar melhor proveito desse tridente. Ladino. O carro-chefe de dano dele é o ataque furtivo, que precisa ter uma arma de acuidade ou uma arma à distância. Analisando, tridente não é arma de ataque à distância, tridente não possui propriedade acuidade. Portanto, tridente não consegue desferir ataques furtivos. Então já excluímos o ladino. Quando a gente fala de bárbaro, a gente fala, a fonte de dano dele é uma característica chamada golpe brutal, crítico brutal. Que aí, quando ele faz um crítico, um 20, ele pega um dos dados de dano da arma e adiciona mais uma vez. Isso faz com que a arma dele, o dano de arma, seja extremamente importante. Então, por exemplo, um machado grande possui um dado de dano de 1d12.
essa é a melhor arma do bárbaro. Então, os jogadores têm que procurar essa arma, um D12. Na pior das hipóteses, eles vão considerar um D10. Menos que isso, nem pensar. E o tridente, o dano dele é um D6. Por mais que se o bárbaro quiser muito se esforçar, usar com as duas mãos, não sei o que, o tridente com a propriedade versátil vai ser usado nas duas mãos e vai causar um D8 de dano. Que ainda é muito abaixo do crítico brutal do bárbaro. Então não beneficia ele. Ok? Então excluímos o bárbaro. Monk, o monge. O monge, ele causa dano não é através de armas, é através da mecânica dele, que eu vou explicar a fundo. Eu ainda não fiz o vídeo do monge. Se vocês querem que eu faça o vídeo do monge com prioridade para entender o que eu tô querendo dizer aqui, deixa nos comentários aqui do vídeo e aí eu vou ler todo mundo, vou responder, e aí quem sabe o monge seja a próxima classe. Mas enfim, o monge não causa dano por armas. Ele bate várias vezes, ele tem umas armas de monge, mas o tridente não é uma arma de monge. Então já começou errado. E também não vai adicionar as propriedades do monge. Então, esse item também não é para monge. Ok, já excluímos o ladino, o bárbaro e o monge. Temos agora guerreiro, patrulheiro e paladino. Vamos falar do patrulheiro. O patrulheiro e o guerreiro são muito parecidos em mecânica, no sentido de que eles conseguem atacar várias vezes. O patrulheiro clássico, que o D&D Quinta Edição invoca, é o caçador. E o caçador, ele possui esses muitos ataques através da característica de classe multi-ataque, que ele adquire no Tier 3. Ok. Então ele vai atacar muitas vezes com a arma dele. Porém, assim como o guerreiro não vai usar o multi-ataque, mas vai atacar muitas vezes. Só que o caçador, ele se beneficia de um tipo de arma específico. Porque ele não consegue fazer, apesar dele saber usar todas as armas, ele não consegue performar o dano dele tão alto se ele usar qualquer tipo de arma. Então o patrulheiro é o único arqueiro do jogo base. Então é o arco que ele quer usar, arco e flecha. Então o tridente obviamente não é um arco e vai ser excluído. O patrulheiro não consegue causar dano com essa arma, não consegue tirar o proveito de dano. Certo. Então agora ficou bem mais fácil. Ou essa arma vai ser do guerreiro ou do paladino. Vamos analisar os pós e contras. O paladino, que ainda não foi falado, como que ele vai causar dano? Ele vai causar dano através da destruição divina. Essa característica é onde o paladino vai causar mais dano. E para ele usar essa característica de classe, ele precisa atacar com uma arma corpo a corpo e causar dano com ela. Tá, o tridente ele consegue fazer isso. Ele de fato é uma arma corpo a corpo, ele de fato pode conectar o Destruição Divina. Então, vai ser o paladino, né? O paladino é o cara. Tá, vamos agora analisar o guerreiro. O guerreiro, ele tem características que vão somar os ataques dele. Então, a classe em si não aumenta o dano da arma, do ataque. Ele faz muitos ataques. E aí a soma de todos esses ataques que faz o dano do guerreiro ser alto. Ok. Então ele vai ter ataque extra de novo, ataque extra mais uma vez, surto de ação, e quando você vê, o seu guerreiro vai estar causando 10 ataques em um único turno. É sobre isso e tá tudo bem. Então, a característica de dano, o paladino ele vai ficar um pouco melhor, porque a destruição divina, conforme ele vai subindo os níveis, vai ficar um pouco acima, mas o guerreiro, por essa quantidade de ataques, ele acaba usando a força dele, né, por exemplo, muitas mais vezes do que o paladino, e escalando o tridente. Então o paladino vai ganhar só por um pouquinho, só por pouca coisa. Por mais que o dano do paladino em um ataque seja incrível, ele não consegue ser tão melhor assim se juntar a todos os ataques do guerreiro. Tá. E aí então vamos ao último ponto relevante. O paladino,
ele é um meio conjurador. Esse meio conjurador significa que para ele tirar o proveito total das suas capacidades, ele vai fazer meio ataque, meio ação física, meio magia. Essa é mais ou menos a definição que vai acontecer. Que o meta diz, né? Que a nossa, o nosso quinta edição, né? A mecânica dele diz. Então, por exemplo, o paladino ele vai usar o primeiro ataque dele no nível 5. Ele vai usar o primeiro ataque para atacar com o tridente. Vai usar destruição divina nesse ataque. Ok. Aí ele vai fazer o segundo ataque e vai fazer destruição divina de novo. Mas esses ataques não precisam ser só da arma e da destruição divina. Elas também podem somar com outro fator. O fator magia do paladino. O paladino, por exemplo, ele pode conjurar magias de destruição, que são principalmente, elas usam ação bônus, né? E elas têm a função principal de causar efeitos negativos. Enquanto a destruição divina crua, né, característica, é um dano apenas, a magia de destruição é uma característica que você vai usar na ação bônus e ela vai dar efeitos negativos. Então o paladino, por exemplo, vai usar destruição trovejante para empurrar e derrubar o inimigo que ele acertar no próximo ataque, causando mais dano e o efeito de empurrar e derrubar, se a criatura falhar no teste. Então tá. Só que isso que eu tô falando é o paladino no total, né? No full power, no máximo que ele consegue alcançar, né? Que é fazer a magia na ação bônus e atacar usando a destruição divina e ainda imbuir esse ataque com a magia da destruição bônus. Tá. Juntando tudo isso, o dano do paladino vai ficar escabroso, mas tem um pequeno detalhe. Essa magia de destruição trovejante, que ele vai empurrar o inimigo, é uma magia de concentração. É aqui que está o pulo do gato do porquê o tridente não vai ser pro paladino. Porque concentração é uma característica que você só pode usar uma vez. Só pode manter uma magia de concentração por vez. E aquela magia do tridente, dominar bestas, usa concentração. Essa magia do paladino que eu falei de destruição não é a única. O paladino tem uma longa lista de magias exclusivas, todas conjuráveis na ação bônus, então preservando seus ataques, né, da ação principal. E essa longa lista, todas vão usar a concentração. Então, ele vai entrar em conflito com a característica de conjurar magia do tridente. Então, ele não consegue usufruir de todos os benefícios do tridente de uma só vez, porque ele vai acabar sacrificando parte do dano, dos efeitos da própria classe paladino, certo? Para manter o tridente ou vice-versa, certo? Então o guerreiro, ele não é um conjurador, né? Mas o tridente faz ele ser um conjurador, vamos dizer assim. Ele vai poder conjurar uma magia e vai usar a concentração dele. O que pro guerreiro tanto faz, né, cara? Porque ele não tem concentração anyway. E, como se não bastasse isso, o guerreiro tem o teste de resistência base da classe Constituição, coisa que o paladino não tem. O paladino vai ter outros recursos, né, proteção, tudo mais, mas o teste de resistência e concentração ele não tem. Então, o guerreiro, quando for atingido, por exemplo, por um ataque, ele vai ter a chance de quebrar essa concentração da magia dominar besta. E aí o guerreiro vai ter que jogar a constituição dele, teste de resistência. E por ele ter a proficiência, ele vai ter muita facilidade de passar. Muitas vezes passando automaticamente, porque o dano não vai ser capaz de dispersar a concentração dele. Quer dizer, então na verdade o guerreiro foi o que melhor utilizou o item, porque ele vai ter o recurso da concentração liberada, né, já que ele não é um conjurador naturalmente. Ele possui o teste de resistência, ele possui as características de classe de atacar várias vezes, que vai produzir um dano alto com a arma, mesmo que essa arma não seja a ideal, né? Porque o guerreiro ele está procurando para causar dano armas com dano alto, né? Como a espada grande, o malho. Então ele
ele tira mais proveito dessas armas grandes. Mas ao contrário do bárbaro, ele não é obrigatório ter essas armas grandes. Então o dano dele vai conseguir causar um... A classe vai dar vida, né, à arma mágica, porque a classe vai multiplicar o dano, certo? Então é isso. Final das contas, conseguimos então, vamos juntar tudo isso para entender que o tridente de comandar peixes é um item principalmente para o nosso guerreiro. O nosso guerreiro vai conseguir atingir criaturas que são vulneráveis a apenas armas mágicas, talvez lobisomens, talvez liches, talvez qualquer criatura do jogo que tiver a jossa da resistência a armas normais e que levam dano integral por ser mágica. Então o guerreiro vai aproveitar essa característica, ele vai conseguir controlar a cobra alada que está passeando ali pela floresta, ele vai conseguir usar o tridente de comandar peixes para controlar um cavalo marinho gigante e usá-lo como montaria aquática, ele vai controlar o urso, e eu acho que você já entendeu a porra toda que o item não é ruim como todo mundo pensava. Ele é um item usável. É o melhor item do jogo para o guerreiro? Não, 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 não. Não, 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 não confunda. Ele só é um item usável. Ele é um item que dá pra gente colocar no jogo e ser feliz. Não é o melhor item de dano pro guerreiro, não confunda as petecas. Mas ele é muito melhor do que a gente já esperava, né? Afinal, a gente só pulava quando via o nome desse tridente. Espero que tenham gostado. Se vocês estão curtindo o conteúdo do canal, não esqueça de dar um like no vídeo, destruir o botão do like e também de se inscrever no canal, que aí quando houver um novo vídeo você será notificado. A gente tem um calendário aqui no YouTube e vocês podem conferir quando que eu vou postar cada vídeo de cada matéria nova. Esse aqui foi a série do item mágico, espero que tenham gostado. E eu vou falar de todos os itens mágicos e seus usos, né, de todas as situações que ele pode finalmente ganhar um uso, ganhar uma vida, né, e você poder usar aquele item mágico que estava lá parado na sua mochila. E é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.